A minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Muitos de vocês sabem, outros não. A minha história com a análise do comportamento, ela veio por causa do autismo. Então, desde o dia 1 de diagnóstico do meu filho, do diagnóstico de autismo do meu filho mais velho, que tem 8 anos de idade, a análise do comportamento foi apresentada para mim como uma forma de intervenção com maior evidência científica. Naquele momento, eu queria que meu filho falasse. Essa ciência parece, então, que ela é útil para que meu filho possa falar. Ótimo, eu vou estudar essa ciência. E foi aí que a minha história começou. Muito antes dela começar com qualquer outra coisa, eu comecei uma relação séria com a análise do comportamento em prol do aprendizado do Dioguinho, e depois isso foi se expandindo. Que era o tipo de terapia, era o tipo de intervenção que o meu filho precisava. Então eu fui atrás desse tipo de intervenção. E na época, quando eu saí do consultório do neuropediatra, onde ele me apresentou a análise do comportamento como uma forma de intervenção para o autismo, ele me recomendou psicólogas que eram analistas do comportamento. Porque, de fato, a análise do comportamento nasce na psicologia. Isso, com certeza, nasce na psicologia. Tá? A maioria dos analistas do comportamento são, sim, psicólogos, embora eu não seja psicóloga. E aí, o que aconteceu? A minha graduação de base, a minha primeira graduação é Direito, eu me formei em Direito em 2010. Em 2010, eu estaria fazendo esse ano, então, 10 anos de formada em Direito, mas eu nunca exerci essa profissão, tá? Eu fiz Direito só para conhecer meu marido, que foi meu professor, que me deu aula, e a gente se casou e teve aí 2 filhos, e 5 cachorras e 3 coelhos. Mas brincadeiras à parte, eu nunca atuei, tá? Eu não fiz OAB. Mas eu sempre trabalhei, né? Eu sempre trabalhei na empresa da minha família e eu realmente abandonei tudo em prol do desenvolvimento do Dioguinho, porque quando a gente teve o diagnóstico do Dioguinho, eu estava grávida do Benício, eu estava grávida de 5 meses. Desde esse diagnóstico que ocorreu no dia... Diogo sabe a data melhor que eu, mas se não me engano é 11/5/2014. Então vamos fazer 6 anos. É que o meu relacionamento com a análise do comportamento, ele se inicia de uma maneira muito intensa, né? Aquela coisa de que a gente nem namorou, a gente se conheceu e já casou. Então foi meio que assim a minha relação com a análise do comportamento. Ela foi intensa. E ela foi de muita entrega aí, de estudos muito, 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 onde eu abdiquei de muita coisa. E eu fui fazer pós-graduação. Então, durante esses 6 anos, eu fiz uma pós-graduação uma pós-graduação lato sensu de 24 meses de duração em análise do comportamento. Eu fiz uma pós-graduação em psicopedagogia, que teve uma duração de 18 meses, porque eu achei que a psicopedagogia ia me ajudar no aprendizado do meu filho, porque o psicopedagogo trabalha com as dificuldades de aprendizagem e tem tudo a ver na minha cabeça naquela época, teria tudo a ver com autismo. E depois, na psicopedagogia, eu não encontrei as respostas que eu esperava, porque aquela forma de avaliar, aquela forma de intervir, eu via que não fazia sentido para uma criança com autismo, por exemplo. Tá? Toda a teoria, toda a base teórica, provas piagetianas e etc., não faziam sentido para o trabalho com uma criança com autismo não verbal, não vocal, como era o caso do meu filho na época. E ainda hoje, mesmo ele sendo uma criança verbal, vocal, que se comunica, que fala frases, ainda assim, eu não encontrei as respostas que eu precisava. E foi realmente na análise do comportamento que eu encontrei as respostas que eu precisava, por isso que eu acabei me casando aí com esses estudos, como eu disse para vocês.
Eu fiz a graduação em pedagogia e também a licenciatura em letras, aproveitando disciplinas. Fiz também uma pós que eu acabei não terminando, em ensino estruturado para crianças com autismo, onde eu só cursei as disciplinas, mas eu não fiz o TCC, nem fui atrás de certificado, whatever. E fui fazer diversos cursos de extensão na área. Fui estudar, fui fazer curso de PECs, fui fazer curso de floor time, fui fazer muitos e muitos cursos na área e também fazendo cursos fora do Brasil. Mas sempre foquei a minha linha de estudo, a minha linha de raciocínio na análise do comportamento, por mais que hora ou outra eu ia lá fazer algum curso em outra área para entender mais sobre outros aspectos, como com o Floor Time eu entendi muito sobre desenvolvimento sensorial, sobre desenvolvimento motor, que sempre foi uma área que eu tive muito interesse. O meu trabalho nas redes sociais começa lá em 2016, quando eu tinha uma página que depois virou IEAC, mas que essa página ela se chamava Pedagogia Estruturada, e onde eu fazia materiais estruturados para vender. Eu não sei se eu já arquivei esses posts, mas se vocês pegarem posts bem antigos, lá de 2016, vocês vão ver isso.